Quando eu me percebi, quando eu me dei conta, já com bem mais idade, não era mais adolescente, até na minha adolescência, eu percebi que eu gostava de uma pessoa, de uma mulher, e eu não me dei conta, porque na minha cabeça, né, só existia amor de um homem e uma mulher. E na minha adolescência, quando eu senti algo por outra pessoa, por uma mulher, eu não entendia muito bem aquilo. Foi muito confuso para mim. E aí eu não entendi, passou aquela fase e depois de muitos e muitos anos eu fui perceber que eu gostava de mulher. Eu decidi isso? Não, em nenhum momento eu decidi. Em nenhum momento eu optei em gostar de mulher. Eu senti, eu me apaixonei. E aí eu percebi, opa, agora eu sei quem eu sou. Porque desde muito nova, desde a minha infância, eu sentia que eu era diferente. Eu sentia que eu tinha traços diferente da maioria das meninas. E aí, às vezes, até tinha as brincadeirinhas, né? Era Ângelo Antônio. Mas assim, eu não conseguia entender o que que era aquilo. Por que que eu me sentia tão diferente? E só depois de 37, 38 anos, eu fui entender o que que era aquilo. Para mim não foi tão difícil. Foi difícil, mas não foi tão difícil porque eu acho que eu já tinha maturidade, até pelo fato de eu ser psicóloga. Mesmo assim, encontrei muitas dificuldades e por muitos anos ainda eu fui me calando. Eu assumi que eu gostava de mulheres para mim mesma. Depois eu fui colocar isso para os meus filhos, que também era outra dificuldade, né? Mas eu falei e eu tive uma aceitação muito grande dos meus filhos. Foi muito bom assim que eles me entenderam, eles aceitaram, né? E eu não perdi a autoridade, o papel de mãe, eu não perdi nada disso. Eles continuaram me aceitando como eu era, me respeitando e eu fui. Só que eu encontrei uma dificuldade no trabalho. Moro numa cidade pequena e como psicóloga foi muito difícil eu me assumir. Foi muito difícil eu colocar para as pessoas. Então, tinha relacionamento, porém, eu andava escondida. Eu saí e não saí do armário. Eu me aceitei. Eu acho que foi o primeiro passo, foi me aceitar, né? Dos meus sentimentos, né? Que foi no início muito difícil, foi muito confuso. Era uma tempestade dentro da minha cabeça. Mas aos poucos eu fui entendendo e fui me aceitando, e não demorou muito tempo. E eu me aceitei e isso foi muito bom, muito positivo. Porém, para o meio do trabalho, para os colegas, para a sociedade, para a família, inclusive na minha família, eu não precisei falar. Eu não cheguei e disse, ó, sou lésbica. Não, eu simplesmente apresentei a minha namorada, apresentei, ó, essa, fui falando e a minha família, minha mãe, aos poucos também foi entendendo. E aí, aos poucos, no meio do trabalho, no meio de colegas de trabalho, para um e para outro, eu fui falando, saí gritando. Porque eu tinha uma certa cautela pela minha profissão. Só que levou muitos anos para mim entender que eu não precisava ficar me escondendo.